Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente continua falando sobre transferência de calor e massa por convecção natural, né, no nosso tópico de convecção natural. E a gente, depois de falar de um monte de outras coisas, agora a gente está entrando nos passos mais específicos, né? A gente falou na última aula sobre essa coisa de convecção entre placas paralelas muito próximas, né? Aí a parte de discussão física acaba sumindo um pouco, fica mais uma coisa meio de engenharia, assim, só jogar, ó, essa é a correlação que você tem que usar, se for esse caso, tem essas condições, é mais ou menos isso mesmo, mas alguns têm um ponto de vista até científico bem legal. O caso desses casos de espaços confinados. Por que serve uma troca de calor em espaços confinados? Olha, vamos imaginar uma situação como essa aqui, tá? Um caso bem genérico, tá desenhado no livro igualzinho, tá aqui. Você tem uma temperatura 1 aqui numa superfície aqui de baixo, a temperatura 2 numa superfície aqui de cima. A temperatura 1 é maior que a temperatura 2. O que vai acontecer com essa troca de calor então? Vai ocorrer um fluxo de calor, certo? Vai passar... Eita, esqueci aí a esfera aqui em cima. Vai passar um fluxo de calor aqui nesse sentido, né? Vai ter um fluxo de calor aqui passando, ser transferindo calor de um lado para o outro. Como que essa troca de calor vai acontecer? Ela pode acontecer, vai depender de como está o escoamento, tá? Mesmo que você tenha um fluido ali dentro, mesmo que você tenha um fluido que tem essa capacidade de movimentar as partículas, tá? Pode ser em certas condições em que a diferença de temperatura, a distância, etc., outros parâmetros, vão fazer com que não haja convecção. A troca de calor vai ser só por condução. Mesmo assim, tá? Não vai exigir, não vai ser gerado nenhuma movimentação macroscópica. Esse é o caso para alguns números de Rayleigh, mas para outros você vai começar a ter movimentação, outros vai virar muito turbulento, e a gente estuda esse tipo de fenômeno. Então isso aqui é muito importante para misturas, por exemplo. Eu vou mostrar uns exemplozinhos para vocês, a gente pode buscar uns artigos aí, tiver na literatura para poder avaliar isso, é bem legal. O caso de Rayleigh-Bernard é bem legal. O caso mais comum é esse aqui, né, que a gente estuda um espaço confinado, como é que chamaria isso aqui? Não é prisma, né, é um hexágono, é isso? Tem 6 lados, né? Um hexágono. Não, cara, como é que chama? Tem um nome para isso aí. Tá. É um volume cúbico, mas que os lados não são iguais. Os comprimentos dos lados não são iguais. Depois a gente busca a palavra certa e depois alguém coloca no comentário qual é o nome da palavra certa. Não é prisma, não. Prisma é quando são 5 lados. Cara, eu realmente não vou saber. Eu tô com medo de falar hexádrono, mas eu acho que hexádrono é outra coisa de 6 lados, né? Uma figura só que bidimensional, aí é um tridimensional. Mas tudo bem, vocês estão entendendo. É uma caixa que eu tenho lados aí, uma caixa de sapato, que tem lados diferentes, cada um deles, né? E aqui dentro tem um fluido. E eu tenho uma temperatura 1 aqui nessa parede de cá e a temperatura 2 na parede de lá. Isso aí vai gerar uma troca de calor. Olha, algumas considerações que a gente faz, alguns casos famosos, isso aí é o caso que você vai ter, e tem esse ângulo aqui também, tá vendo esse ângulozinho aqui, ó, tal. O livro usa tal, não sei porque não usa teta ou alfa ou qualquer outro tipo de letra que a gente usa aí, mas usa tal. Se esse tal for igual a zero, essa caixa cai, né? Fica desse tamanho, vai ficar uma caixa horizontal. Para essa caixa horizontal, se você tiver uma espessura, que é essa altura da caixa, né, ou essa altura que vai ter essa caixa aí, for muito menor do que os comprimentos aí de H, ou seja, o comprimento seria o comprimento tanto da largura da caixa quanto da largura e profundidade da caixa. Tanto a largura quanto a profundidade vão ser muito maiores do que essa distânciazinha L que vai ter entre a temperatura 1 e a 2. A gente tem o caso que é chamado, ele é conhecido como Rayleigh-Bernard clássico, tá? Isso daí, cara, foi mais estudado, não sei como é que eu posso explicar, eu acho que deve ser um dos problemas de mecânica dos fluidos mais estudados da história, porque ele gera umas figuras de convecção e tal, uns casos de convecção, os padrões de convecção deles são muito bonitos. Esse caso aqui, ó, você vai definir o número de Rayleigh também, novamente em função do L, que é esse espaçamento entre as temperaturas 1 e 2. A temperatura de filme, ela vai ser definida com a média das duas temperaturas, da parede baixa de cima. O que acontece? Se você calculou lá, botou a diferença de temperatura que você tem, aí eu coloquei aqui a temperatura errada, né? Aqui não é temperatura, não tem temperatura S, temperatura infinito não, gente. Isso aqui, ó, deixa eu botar pra você, ó, vai ser, a temperatura 1 é maior que a 2, né? Então a temperatura vai ser essa aqui, ó. Temperatura 1 menos a temperatura 2. E aí, quando você tem esse número de Rayleigh definido, se a diferença de temperatura for pequena, por exemplo, ou se esse comprimento aqui, ele tem que ser menor do que o H e que o W, né? Maior do que a largura e a profundidade. O comprimento da caixa é a profundidade, mas
Se ele não for muito grande, esse número de Rayleigh acaba caindo, sei lá, sendo menor do que 1708. Isso aqui é um parâmetro crítico, tá? Se o número de Rayleigh for menor do que 1708, as forças viscosas que estão resistindo ao escoamento, elas vão ser não é que elas vão ser necessariamente maiores do que as forças de empuxo. É o seguinte, as forças de empuxo não têm capacidade de conseguir gerar uma movimentação de fluido. Mesmo que você esteja gerando uma força de empuxo, mesmo que você esteja gerando uma variação de densidade, essas coisas, a força de empuxo não é suficiente para conseguir causar uma movimentação de fluido. Então o fluido fica parado e a troca de calor é só por condução. Entendeu? Mesmo que você esteja variando a densidade e tal, vai ter esse negócio, você não consegue, a força de empuxo não é suficiente para gerar nenhum tipo de movimentação. O fluido para, mesmo que você tenha um fluido que vai estar aquecido aqui com uma densidade mais baixa que a de cima, você não tem força de impulso suficiente para ele se empurrar e o fluido ficar parado. Dentro deste regime aqui, ó, de 1708 até 50.000, você vai ter o que é chamado células de recirculação. O que acontece? O seu escoamento de baixo é aquilo que a gente sempre usa, né, de exemplo para os alunos, para falar, olha, você vai ter umas movimentações dessa forma aqui, ó, uma recirculação aqui, você vai ter e esse aqui vai circular dessa forma, vai ficar recirculando, vai gerar um monte de recirculações, é um padrão que é gerado, fica se repetindo aí infinitamente, tá? Quanto grande o número de células que couber no seu domínio, ele vai fazer esse número de células ao longo do seu domínio. Esse tipo de padrão é chamado de estrutura circulante, tá? Chamado que é estrutura, tá, até escrever isso aqui que é legal. Vou botar dessa forma, isso aqui ó, é estruturas circulantes. A gente chama de estruturas, tá? Às vezes é estranho falar estrutura para mecânica dos fluidos, estrutura para térmica e fluidos, mas é porque o vórtices, estruturas vorticiais que movimentam macroscopicamente o fluido de uma maneira rotacional, eles têm características estruturais. Ele é como se fosse um corpo se movimentando, um volume material. Então, a gente chama de estruturas. Para chamar de estruturas coerentes, vórtices e tal, tem esse nome de estrutural. É uma estrutura circulante. E enfim, depois se você passa de 50.000, cara, aí você tem vários padrões até chegar na turbulência, né? E aí você começa a ter estruturas muito pequenininhas ali sendo formadas e tal. Tem vários tipos de estudos de Rayleigh-Bernard com essas transições, tá? Isso daqui é o caso mais clássico que você quer entender, assim, pô, tem um gradiente de temperatura, como que o meu fluido vai reagir a isso? Como que a turbulência, as características do fluido, as transições da turbulência ocorrem quando você tem um fluido com estas características. O que vai mudar? Isso daí é muito importante, tá? Para diversos fluidos, na verdade, para diversas aplicações. Transferência de calor é um negócio fundamental e estudos de Rayleigh-Bernard são muito legais de se fazer mesmo. Bom, e tem o caso, você tem uma cavidade vertical. O que é? Agora o tal lá, que é o ângulo que está deitado, agora vai ficar para cima, né? Quando o tal está para cima, você vai ter esse tipo de estrutura aqui, ó. O calor vai ser trocado, vou botar aqui, cadê? O calor vai ser trocado nesta direção aqui, ó. Aí você perde um pouco aquele negócio da gravidade, né? Mas não é que você vai perder, vai acontecer o seguinte, ó. O fluido vai começar a ser aquecido nessa região aqui. E aí quando ele é aquecido, ele sobe. E ao subir, o que acontece? Ele vai chegar numa região... bom, ele também amplia, como é que fala? Ele diminui essa densidade e amplia esse volume, né, específico, ele vai se expandir. E ao se expandir, ele entra em contato com o fluido, de baixa densidade. Pensa se fosse a água, por exemplo, tá? O fluido que está na densidade, quer dizer, o fluido que está com menor temperatura está com a densidade mais alta. Pensa todo esse fluido aqui se encontrando com o fluido que está com a densidade mais baixa nessa região. Ocorre uma ação de tensões. Eu acho que se for água, por exemplo, tensões de Marangoni, tensões de superfície, elas vão começar a se empurrar de certa forma. Esse fluido aqui vai ser empurrado para cá e esse fluido de cá ele é empurrado aqui para dentro, né? O fluido que está frio ele vai para dentro da região quente e gera também um padrão de recirculação. Eles não ficam só aqui, não, só um subindo aqui e esse aqui fica descendo. Não, eles a partir de um certo valor, que nesse caso para essa cavidade aí já é o Rayleigh, tem que ser maior do que 1000, né? Se for maior do que 1000, aí você vai começar a ver esse fenômeno. Você começa a circular dessa forma aqui, ó. Gera uma grande recirculação desse jeito, tá? E essa recirculação aqui ela também recebe um nome, é uma outra estrutura, né? Isso aqui são as estruturas, eu acho que se chama estruturas celulares. Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui, para ver se eu não estou buscando coisa diferente. É isso mesmo, aqui é estruturas celulares.
tal qual o Edison celular. Nossa, que piada horrorosa. Isso aqui são estruturas celulares, elas ficam com essa forma de uma célula rotacionando aí ao longo dentro desse reservatório, dessa cavidade. As correlações para esse tipo de fenômeno, elas estão, bom, eu até esqueci de mostrar para o caso do Rayleigh-Bernard, né? Você tem até essas estruturas aqui que são mostradas para o caso da cavidade horizontal. Quando você passa um pouco desse número de Rayleigh aqui, começa a ter os casos mais de turbulência e vão começar a ter mais recirculação ainda, você tem como calcular o número de Nusselt. O número de Nusselt é calculado a partir disso daqui, ó. No caso da cavidade horizontal, você tem uma correlação. Essa correlação foi dada por quem mesmo? Deixa eu conferir aqui. Essa correlação da cavidade quadrada, cara, ela é dada por... Deixa eu só conferir aqui. É por esses caras aqui, ó. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Ela foi proposta por Globe Dropkin, tá vendo? As propriedades são avaliadas na temperatura média, na temperatura 1 e a temperatura 2. Esse caso, aí, essa correlação pode ser usada para um número vasto aí de números de Rayleigh, né? Então, a partir do momento que você começa a ter essas transições para turbulência, chegou nessa condição aqui de 3 vezes 10 a 5, aí você começa a ter essa condição, né, de troca de calor que você pode avaliar através dessa equação aqui. E para essas de cá, realmente, para essas condições das estruturas circulantes, o livro não fala nada, não fala nenhuma correlação que pode ser utilizada, simplesmente fala, olha, a partir desse número aqui você vai utilizar essas correlações aí, são mais altas, né? São para números de Rayleigh mais altos. Para o caso das estruturas celulares, você tem esse caso de troca de calor na horizontal, você tem várias correlações, tá? E todas essas correlações, elas são meio que função do H sobre L. O que é o H sobre L? Vamos voltar lá no nosso desenho. É o H agora, né? O H é justamente esse comprimento na vertical que você tem sobre o L, que é o espaçamento entre as placas. Então, esse H sobre L, ele a gente chama de fator de forma, né? E você pode utilizar todas essas correlações 9.50 a 9.53, dependendo de qual que é a sua condição. Você vai ter também para um fator de forma de 2 até 10, para um fator de forma de 1 até 2. Aí você tem várias correlações para elas, se você tiver razões de aspecto, né, não é nem fator de forma, é razão de aspecto, perdão. Se tiver uma razão de aspecto, aspect ratio, né, que for um pouco maior do que isso, né, um H sobre L for um pouco maior do que isso aqui, ó, de H sobre L de 10 a 40, ou outra estrutura aqui de H sobre L de 10 a 40, você pode utilizar essas correlações aqui também. Eu só citei elas, tá vendo, de 9.50 a 9.53, é só ir lá no livro e buscar. Elas não tem nenhuma outra, as restrições delas são mais assim, para essas faixas de número de Rayleigh mais altos também, tá vendo, 10 a 6, tudo bem longe daquela condição lá que a gente falou que só tem condução, né, que também é a mesma coisa, o número de Rayleigh lá, se bem que esse aqui aplica o número de Rayleigh já é até bom, né, tem que ser um pouquinho maior, maior do que esse aqui, né, tá bom, então um número de Rayleigh bem decente esse aqui, tá vendo, o número de Rayleigh acima de 10 a 3, ou seja, já não tem mais a condução ocorrendo, né, porque se você não tiver um número de Rayleigh maior do que 10 a 3, você tem aquele mesmo problema que eu falei lá do caso da cavidade deitada. As forças de empuxo não conseguem vencer as forças viscosas. O fluido permanece parado à troca de calor apenas por condução. Tem que ter gradiente de temperatura bom para isso acontecer. Se não tiver, não acontece. Um outro caso que acontece esse tipo de fenômeno aqui, tá? É na atmosfera. Sempre se brinca desse caso. A atmosfera não tivesse, né, esses problemas de efeito estufa, camada de ozônio, ia acontecer isso aqui, ó. Durante o dia o sol ia aquecer o chão, né, a terra aqui embaixo. E ao aquecer a terra, o que acontece? Ele ia aumentar a temperatura aqui nessa região, a densidade ia ficar menor e ia levar os poluentes que são produzidos lá para cima, né? E aí lá em cima, na atmosfera, a temperatura é mais baixa, aí ia descer um ar mais limpo aqui pra gente. Mas a gente inventou o tal do efeito estufa e acabou com essa brincadeira. Não acabou, né? Mas em alguns casos, em algumas regiões fica difícil, né, de isso aí acontecer. Então acaba que fica preso aqui os poluentes, etc. Tem estudos aí sobre esses poluentes presos na atmosfera sobre isso aí, então é bem interessante. Mas como os espaços confinados também envolvem outros tipos de espaços também. Você pode ter, por exemplo, o caso dos cilindros, né? Você tem um cilindro dentro do outro e ocorrer um processo de convecção natural. Quando que isso aí vai acontecer? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, esse cilindro interno, ele está com uma temperatura maior. Eu não estou fazendo nenhum tipo de convecção forçada, está ali reservando ali o fluido ali dentro, está só um fluido que está sendo reservado dentro desses tubos anulares aí, mas tem uma certa diferença de temperatura e aí vai ter uma troca de calor, né? Você vai avaliar essa troca de calor a partir
da quantidade de calor que foi trocado, tá vendo que aqui não é o fluxo de calor, é a taxa de calor trocado mesmo, né? O watts que está sendo trocado, não é watts por segundo, não. O watts já é quilojoule por segundo, é watts. Então aqui, ó, essa é a taxa de calor que está sendo trocada. E você tem um parâmetro aqui no meio que ele é meio estranho, que é esse K efetivo, né? O coeficiente de condutividade térmica efetivo. Essa variação que aparece aí é porque você tem como calcular esse número aqui, ó. Isso também foi proposto, tá? Deixa eu ver aqui quem que propôs, vamos ver lá embaixo, na parte aqui dos cilindros concêntricos, tá? Você tem a proposta dessa fórmula aqui foi feita, deixa eu ver, não, acho que tá vendo, tem correlações mais detalhadas, mas não é essa aqui não, acho que isso aqui foi tirado talvez do braço, hein? Talvez alguém tenha feito, não, aqui, ó, foram considerados por Raitling e Rowlands, tá vendo? Eles trouxeram essa solução aí pra gente, e você usa esse coeficiente de condutividade térmica efetivo para calcular isso aí. O Rayleigh é calculado com relação a um comprimento LC, que é esse daqui, ó, não é qualquer comprimento não, tá? É um comprimento que ele tem que ser calculado a partir da razão dos raios internos e externos. Tem que ter cuidado com isso aí. Você calcula o Rayleigh, calculou o Rayleigh, aí você calcula qual que é o coeficiente de condutividade térmica efetivo, tá? E aí você vai calcular qual que é a troca de calor que você tem. Isso aqui vai valer para esses valores, para Rayleigh menor do que 17, e todos os parâmetros são calculados nessa temperatura de filme, que é a média entre a temperatura do cilindro interno e a temperatura do cilindro externo. Tá? Nesse caso, a gente está considerando que está sendo um aquecimento. E como é que ficam os padrões de movimento aqui dentro? Tá? Fica mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Esse cilindro aqui ele vai se aquecer e vai gerar, né, aquele movimento de fluido aqui, ó, subindo por aqui. Esse aqui também vai gerar um movimento de fluido aqui subindo, se estiver aquecido, né, o cilindro interno. E aí esse fluido vai descer aqui, ó, desce pela lateral do cilindro, voltou a ficar resfriado e daí ele sobe aqui novamente. Tá vendo isso aqui também, ó, vai também fazer esse contorno aqui, ó, descendo pela lateral e voltando por aqui, ou seja, vai ter sempre esse movimento aí do cilindro, né, do escoamento no cilindro, indo e voltando, fazendo esse movimento meio que circular aí dentro do cilindro, né, dentro do cilindro concêntrico, tá? Acho que o desenho ficou meio torto, mas vocês devem imaginar que isso aí deveria estar, é porque eu estou desenhando meio torto aqui também, mas desse aí deveria ser alinhado em 90 graus e tal, mas é essa a ideia, tá? E aí fica uma dúvida para vocês, como é que seria se esse coeficiente de condutividade térmica efetivo for menor do que o K do fluido? Pô, o fluido vai ter um K, eu vou calcular aqui, ó, na hora que eu tiver uma temperatura aqui de filme, ou uma temperatura média, que eu quiser chamar, essa temperatura vai me dar um K. Eu posso ir lá na tabela e achar o K da água, do ar para essa temperatura e tal. E se eu, por algum acaso, calculei meu coeficiente de calor, de troca de calor, coeficiente de condutividade térmica efetivo, ele deu menor do que o K, o que eu faço? Olha, se der menor, se o coeficiente de condutividade térmica efetivo for menor do que K, aí, meu amigo, o coeficiente de troca efetiva, coeficiente de condutividade térmica efetivo, ele é igual a K. Ele não pode ser abaixo de K. O que isso quer dizer? O K, ele é de condução, né? O K é a troca de calor na condução. Se você calculou um efetivo, que a troca de calor dele é menor do que a da condução, então está errado. Assim, porque a sua troca de calor com convecção não pode, de maneira nenhuma, ser menor do que a troca que você teria por condução. Então isso daí é o parâmetro que se usa, tá? Se você, obviamente pode dar, porque você está vendo que o K, ele é função do número de Rayleigh, o Rayleigh é função da diferença de temperatura, esse próprio comprimento que é usado no Rayleigh é função de um monte de coisas, de raio, de interno, externo. Pode ser que você jogue uns valores aí que o K efetivo seja menor do que o K do fluido. E aí você vai falar, não, calma aí, não pode, é impossível, a determinação, é impossível que a troca de calor dentro de cilindros concêntricos tem um coeficiente de condutividade térmica menor, efetivo menor do que o coeficiente de condutividade térmica se fosse só condução. É lógico isso, a gente sabe, convecção troca mais calor por causa da movimentação macroscópica dos fluidos, tá? Então isso aí a gente sabe. Também tem as equações para esferas concêntricas. Qual seria o caso de troca de calor em esferas concêntricas que a gente imaginaria? E eu deixaria para vocês colocarem aí nos comentários, mas novamente, você só tem uma variação, né, do cálculo da área. E vou mudar um pouquinho, que agora é a área da esfera. Você vê que nesse cálculo aqui, ó, a gente está calculando o Q ponto, né, a troca, a taxa de transferência de calor
em watts, você está vendo que a área, os cálculos de área já estão incluídos aqui, ó, tem um 4π e tal, tem 1 sobre R e tal, os cálculos de área já estão todos aí dentro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Aí a gente vai ter que calcular novamente, para se preocupar com o cálculo de um comprimento específico que é só para as esferas, um Rayleigh, que vai ser para as esferas, a única diferença é o LS, né, que usa esse comprimento que está ali na direita, condutividade térmica efetiva também, que vai depender de Rayleigh, vai depender do Prandtl, vai depender desses parâmetros todos, e aí você calcula qualquer taxa de troca de calor que você tem, tá? É só esse daí que tem que ser feito. É chatinho, mas o processo é bem direto, né? Você tem a geometria, te deram a geometria, pô, calculo LS, te deram qual que é a diferença de temperatura, calculo qual que é o número de Rayleigh. Aí agora tem o número de Rayleigh, eu calculo o coeficiente efetivo, verifico se ele é maior ou menor do que o coeficiente de condutividade térmica para o fluido naquela temperatura. Se for menor, aí eu jogo o coeficiente de condutividade térmica do fluido parado. Se for maior, eu jogo o coeficiente de condutividade efetiva que eu acabei de calcular e calculo qualquer troca de calor. Procedimento direto, chega lá rapidão, beleza? Tem mais uma coisa que eu queria falar, mas isso aqui não, isso aqui já entra em outro tópico, né? Eu vou deixar para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre efeitos combinados, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.